Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós falarmos de uma situação fundamental para a agricultura, para a safra, que é o plantio. E nós vamos focar nesse instante boas técnicas de plantio e sementes de qualidade, né, com o doutor Alexandre Gazola, que está lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, é um especialista em sementes de qualidade e técnicas de plantio, consultor de várias empresas e de várias regiões de cultivo nesse momento. E esse momento é fundamental para todos nós, porque começam a entrar chuvas, mas a meteorologia diz que não é para plantar correndo, muito menos no pó, para ter mais segurança, plantar em outubro, mas com isso as janelas ficam estreitas, todos nós sabemos disso, e nós também sabemos que quando a janela fica estreita, o produtor entra em desespero e esquece do fundamental, que são as boas práticas de plantio. Sobre esse problema, sobre este tema, está conosco, portanto, o doutor Alexandre Gazola. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Opa, João, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Esse é um momento muito importante para estarmos debatendo justamente esse tema, boas práticas de plantio. O agricultor precisa entender que, nesse contexto, eu preciso respeitar alguns pontos para poder ter um bom plantio, uma boa emergência. A semente sozinha não faz milagre, ela precisa de um ambiente adequado. Porque a gente entende, né, que nós estamos sempre falando disso, que as sementes hoje, né, doutor Gazola, elas têm uma alta carga genética, né? Isso a comunicação sempre fala disso. E aí o que se discute ainda é a necessidade de ter uma comprovação de vigor, porque emergência ela tem que ter, evidente. Mas aí se esquece desse fator fundamental, né, que é o ambiente produtivo, né? É isso que você defende sempre, Alexandre. Exatamente. Se a gente pensar na semente, ela é o nosso elo entre a genética, a pesquisa e a produtividade. Sem ela, a gente não tem, é quem leva a cultivar para o campo, quem leva o tratamento. E dentro do nosso contexto produtivo é o único ser vivo ali dentro. Ela está respirando, ela está viva. E por ela estar respirando e estar viva, eu preciso dar um bom ambiente de produção. Eu costumo dizer sempre nos treinamentos que está na mão do produtor decidir se ele quer usar, primeiro, semente de qualidade sempre. Mais vigor, mais germinação. Quanto mais vigor e germinação tiver, melhor vai ser o estabelecimento no campo. Mas está muito na mão do produtor escolher se ele quer limitar esse vigor, esse potencial germinativo com um ambiente estressante, um ambiente inadequado, ou ele quer aproveitar essa carga genética, essa qualidade para produzir plantas no campo de alta performance, plantas que vão produzir mais. Então, o produtor tem que decidir. E para decidir isso, eu preciso entender de boas práticas de plantio e aplicar no campo junto com meus operadores. Esse é o grande ponto. Mas, assim, esse entendimento de boas técnicas de plantio voltadas para o estabelecimento do estande, da lavoura, enfim, a partir de sementes de qualidade, é de conhecimento do produtor, porque o entendimento que eu vejo é assim, olha, eu vou investir muito dinheiro em sementes de altíssima qualidade, mas ela sozinha não resolve, não é? Exatamente, João. O que acontece? Muitas vezes a gente sempre está buscando um incremento tecnológico para adicionar na lavoura, e a gente esquece das coisas simples, de fazer bem feito, de fazer com capricho, as coisas, as operações do dia a dia na propriedade. Então, isso que a gente tem que levar, a gente tem que retomar essas boas práticas de plantio. As nossas cultivares modernas, elas aumentaram muito a produtividade, mas, por um lado, elas precisam de um ambiente melhor no estabelecimento, para poder expressar essa produtividade toda que ela tem dentro da cultivar. Então, isso está exigindo mais do produtor. E muitas vezes o produtor não entende isso, porque ele fica com muita pressa de plantar e de colher, mas principalmente o plantio. E se eu não plantar com qualidade, não tiver uma boa distribuição de plantas na profundidade correta, com um ambiente adequado, eu não tenho planta. E a minha unidade de produção é planta, e eu não vou produzir sem a planta. Não adianta ter o melhor fungicida, o melhor inseticida, depois para proteger essa planta, se eu não tenho a planta. Esse é o grande contexto. Não tem a planta. Mas assim, você falou duas coisas. Assim, você disse velocidade de plantio, né? Todo mundo diz, vamos devagar no plantio, né? Para que a semente realmente caia ali certinho, naquela profundidade desejada. Também, eu acho que os produtores, na sua maioria, entendem isso. Então não precisa correr, tem que ir no tempo da máquina, digamos assim, né? Ok, mas você está dizendo também outra coisa, é que essa semente vai cair naquela profundidade, tudo certinha, mas em que profundidade de quê, né?
de um ambiente estéril ou um ambiente produtivo? Eu acho que essa é a diferença, não? Exatamente. Se a gente observar essa imagem, se conseguir compartilhar aí, Sim. o que a gente precisa entender? Eu tenho uma semente de alta qualidade, com altos níveis de vigor, germinação, qualidade genética, fisiológica, que é o vigor, germinação, sanitária e física. Eu estou colocando num ambiente. A expressão dela também é em função desse ambiente. Vamos pegar essa imagem. Eu tenho alto e baixo vigor numa condição ideal de laboratório, numa condição que você faz o teste. Aqui, no caso, a germinação em areia. E eu submeti depois a alguns estresses muito comum lá na propriedade, muito comum no dia a dia. Se a gente observar da direita para a esquerda, eu tenho alto e baixo vigor, e essa mesma semente, eu coloquei ela em alta temperatura, o alto e baixo vigor em alta temperatura. A gente vê que o baixo vigor já deu um problema muito sério de uniformidade de planta e raiz. E o baixo vigor? E o alto vigor já comprometeu também. Depois a gente levou para baixa temperatura, depois a gente botou na profundidade adequada, que é 3 centímetros, e por último, a 6 centímetros. Então, tu vê que, conforme vai andando a condição de estresse, eu vou tendo um resultado diferente sobre esse alto vigor e baixo vigor, e sempre comprometendo o desenvolvimento das plantas e o sistema radicular. Então, isso que a gente precisa observar no campo. E no campo é um pouquinho pior que isso, porque eu não tenho um fator isolado. Eu posso ter alta temperatura, com plantio no pó, por exemplo, João, que acontece em muitas regiões, associado a um excesso de profundidade de semeadura. Esse é o grande ponto que a gente precisa lembrar. Não é isolado, eu posso ter junto. E aí eu somo duas condições de estresse sobre a qualidade dessa semente, limitando ela no desenvolvimento inicial, consequentemente eu limito ela em termos de produtividade e nas fases de desenvolvimento fisiológico até o momento da colheita. Bom, eu acho que com essa introdução o produtor entendeu da importância, né, de não perder dinheiro. Acho que é isso, né? Que adianta você comprar uma semente de altíssima qualidade e não ter a planta, né? Você já explicou isso. Eu Exatamente. acho que para aí o produtor deve estar se perguntando, tá bom, doutor Alexandre, o que eu devo fazer, né? Bom, primeiramente, se me permite, não sei se esse é o seu roteiro completo, mas muita gente vai teimar com a meteorologia, né? Porque nós publicamos aí nesses dias atrás um estudo da Climatempo dizendo que setembro não é indicado para o plantio, é melhor aguardar as chuvas de outubro para ter segurança. Mas se o sujeito, por alguma circunstância, como eu disse, por causa da janela, insistir fazer o plantio no pó, qual é a recomendação que você tem? Essa é uma situação que acontece muito em diferentes regiões do Brasil e é um ponto que a gente precisa lembrar sempre, até se a gente observar a tela aí, semeadura no pó, é uma situação muito complexa, que é onde a gente tem alta temperatura e baixa disponibilidade de água. Para que ocorra a germinação e, consequentemente, a emergência de uma planta, eu preciso de temperatura e disponibilidade de água. Aonde? No solo. Se é a 3 centímetros, é a 3 centímetros. O que a gente tem que pensar? Numa condição de semeadura no pó, eu tenho alta temperatura, que é prejudicial para a semente. Quanto maior a temperatura, maior a respiração dessa semente. Lembra, ela é um ser vivo e está respirando. E quanto maior a temperatura, menos água tem no solo. Então, mais a semente corre o risco, em vez de ganhar água do solo para seguir as fases da germinação, germinar e emergir, ela está perdendo água para o solo. Então, eu estou armazenando a minha semente numa condição de ambiente extremamente drástico. É isso que eu preciso lembrar. A pergunta é, por quantos dias? É 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias? Ela vai suportar um determinado período de tempo em função do ambiente. O que mais no ambiente? Esse solo tem palha? Se ele tem palha, a temperatura é mais amena. Se a gente comparar um solo com palha e sem palha, a temperatura é diferente. Outro, ele está compactado? Ele tem alguma restrição? Como que foi o plantio? Porque se vier 100 milímetros em cima, como que essa água vai drenar? Ela vai ficar empoçada na semente ou ela vai drenar no solo? Ou vai dar erosão? Essa é a pergunta. Por quantos dias vai ficar sem chover? Isso a semente vai suportar ou não essa condição de ambiente? O que o produtor precisa entender? A condição de plantio no pó, ela é extremamente prejudicial à qualidade fisiológica da semente. Eu tenho que, se eu não tenho outra alternativa e eu realmente preciso proceder dessa forma, eu preciso escolher a melhor semente, com o melhor tratamento e a melhor área para fazer isso. Uma área que não tenha compactação, uma área que tenha palha,
e dentro da realidade da propriedade, escolher nesses critérios o melhor lote, o melhor tratamento de sementes e a melhor área de produção, o melhor talhão, digamos assim. Por Mas e o quê? melhor... Para amenizar essa situação de estresse sobre a semente. Tá, e aí eu completaria o melhor momento também, ou seja, de olho nas informações, de olho nos radares meteorológicos, né? Porque senão, que adianta? Exatamente, informações sérias e consistentes, né, João? E esse é muito importante, porque se a chuva não vier, ele vai perder planta e vai chegar a um ponto de dar replantio nessa área. E a situação inversa, doutor Alexandre, e se chover demais? Se começar a empoçar? Pois bem, esse é um outro grande problema. Por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando, excesso de chuva, solo sem palha. Olha a situação que a gente tem. Numa condição de excesso de chuva, eu sempre vou ter mobilização de partículas de solo, posso vir a ter mobilização de sementes do solo também. E uma semente, se a gente pegar uma condição de semente com baixo teor de umidade, pesada, principalmente nas primeiras 24 horas da semeadura, eu vou ter uma condição de dano muito alto. Então, o que esse dano por embebedição faz? Principalmente nas 24 horas após o plantio, dá um dano na semente muito grave, que afeta todo o seu potencial fisiológico. Por quê? Muita água disponível. Aí depende da qualidade da semente e da drenagem desse solo. E a gente sabe que excesso de chuva eu posso ter assoreamento, como essa imagem que a gente está mostrando aqui. Aí eu fico imaginando, né? Falar é fácil, né, doutor Alexandre? Como é duro ser produtor, né? Porque é muita angústia e muito tentativa e erro, né? Porque ele trabalha muito no ambiente. Imagina, você, por exemplo, veio do Piauí, né? A condição de trabalho lá é bem diferente de Erechim, onde você está, né? Como é que é a solução para a pessoa? Assim? Porque a angústia, a tentativa de acertar é imensa, mas acertar no alvo é difícil. A gente vem cada vez mais regiões distintas produzindo soja no Brasil. Vamos pegar lá a realidade. Eu estava lá com o Grupo Progresso no Piauí, debatendo justamente boas práticas de plantio e qualidade de sementes, no final de semana todo. Aí vem para uma realidade sul, ontem eu estava com outro grupo aqui, no Rio Grande do Sul, aqui em Erechim, justamente debatendo temas locais de boas práticas de plantio. O que essas diferentes realidades nos mostram? Primeiro, independente da realidade, eu preciso dar o melhor ambiente possível em termos de solo, distribuição de palha, temperatura e umidade no solo para a semente germinar, estando aqui no Rio Grande do Sul ou no Piauí, ou em qualquer outra região produtiva do nosso Brasil ou do mundo. Então, o que a gente precisa compreender? A semente tolera um limite de temperatura e umidade, mas se a minha condição de ambiente é extremamente drástica, com alta temperatura, pouca palha no solo e possibilidade de chuva, eu preciso ser muito mais técnico e encontrar a melhor janela dentro desse horizonte. Eu sempre tenho períodos que eu tenho uma condição melhor. Então, cada vez mais informações meteorológicas, João, são fundamentais para o produtor, para não ter uma chuva pesada nas primeiras 24 horas. Mas o produtor também precisa se conscientizar que eu não posso ficar feliz quando eu fecho um talhão e chove em cima. Eu preciso ficar triste. Muitas vezes eu fico feliz que a máquina não molhou, que eu guardei ela no galpão. Mas e a semente no solo? Se eu caminhar do momento que choveu para onde eu iniciei aquele talhão, eu vou ver melhoras significativas na emergência de plantas. E eu preciso pensar que cada semente que eu coloco no solo é uma planta que é responsável por X gramas da minha produtividade e da minha rentabilidade no final. Então, o compromisso ele é muito grande nesse contexto. Sim. Bom, duas perguntas, mas a primeira, como eu escolho, então, a semente adequada para tal circunstância? Bom, você falou do ambiente, eu tenho que estar um ambiente fértil, no momento certo, não é? Aí, e evitar as circunstâncias de estresse, como você disse aí, né? Feito isso, eu vou seguir as informações meteorológicas, eu sou disciplinado, quero a maior produtividade, beleza. Aí agora eu vou me voltar para cultivar. Cada região tem a sua cultivar, sabemos disso, mas qual é aquela que dá mais vigor? Como é que eu defino isso, Alexandre? Na verdade, o vigor é uma característica fisiológica dentro da qualidade de semente dentro da cultivar. Ele independe da cultivar e sim do processo de produção de sementes. O que o produtor precisa pensar? Sempre lotes com a máxima qualidade possível, porque a chance de conseguir superar as adversidades no campo, ela é muito maior quando o índice de vigor e germinação é mais alto, principalmente vigor. Mas o que a gente precisa ter claro? Que essa semente não suporta todas as condições. Eu posso usar 100% de vigor
estressar ela no campo e ter replantio. Então, esses pontos são importantes. Existe um limite para isso. É que nem eu pegar uma Ferrari e querer andar no barro. Não vai funcionar, não consigo ir para a lavoura. Então, eu preciso dar as condições ideais para cada situação. E tem cultivares com características mais adaptativas a essa emergência e outras não. Mas como a gente está em várias regiões, não cabe citar isso. O que eu preciso lembrar? Temperatura, umidade e questão de vigor alto. Quanto melhor a qualidade, melhora a emergência. E também a umidade dessa semente é muito importante para não dar dano por imbibição, principalmente em regiões quentes, que tem uma alta taxa de respiração. Aí você entrou naquele caminho que é a política de plantio, né? A política agrícola, né? Que são empresas que não vendem qualidade, né? Que não têm a comprovação, e tem também quem insiste em plantar por conta própria. Mas acho que a gente deve deixar esse assunto, como ele é extenso, para uma outra entrevista, a menos que você queira aproveitar esse momento. Porque eu tenho a segunda e talvez a última pergunta desse nosso encontro aqui, Alexandre. Eu acho que pode pôr para a próxima pergunta. Tá bom. Não, a próxima pergunta é a posição do teimoso, que acha que bacana o que o Alexandre está dizendo, legal, mas vou fazer do meu jeito. Quais são os alertas que nós temos que passar para o teimoso? Exatamente. Tem muito isso, o produtor muitas vezes não aceita essa condição. Eu preciso plantar uma área muito grande, eu tenho equipamentos reduzidos e eu não posso ficar olhando tanto a condição. A minha pergunta é, não cabe um cálculo refinado dentro da capacidade de plantio e adicionando novos equipamentos para permitir escolher e respeitar mais o ambiente de semeadura? E essa é uma primeira interrogação que eu quero deixar na cabeça de todo mundo. Segundo, cuidar a velocidade de semeadura. A velocidade alta de semeadura impõe ao sistema de corte da semeadura um desafio muito grande, que é cortar a palha, abrir o sulco de semeadura, depositar o adubo, a semente, fechar, compactar esse sulco. E isso em milésimos de segundo. Isso é um desafio muito grande. E aí, em regiões onde eu tenho palha, principalmente dessecada há pouco tempo ou manejada com rolo-faca há pouco tempo, eu vou ter uma dificuldade de corte. Tendo dificuldade de corte de palha, eu já tenho ou uma distribuição desuniforme, eu tenho sementes na palha, semente em excesso de profundidade, semente por cima do solo. Eu acabo tendo uma situação muito diversa. Aí eu aumento a variabilidade dentro dos meus ambientes de produção. E isso gera perca de plantas. E a gente precisa lembrar, no custo que nós temos hoje de plantio, principalmente da soja, e a possibilidade de rentabilidade que nós temos em função do preço, ela não cabe mais esses erros básicos. Eu preciso ter uma atenção e uma perícia muito grande no estabelecimento para poder, lá na frente, colher os frutos, que é mais produção de grãos. Esse é o grande contexto, e respeitar mais o ambiente. E a gente fala esse tema, e a gente observa, vamos pegar aqui no Rio Grande do Sul, plantio de milho com temperatura do solo baixa. Vai demorar mais para germinar, vai perder potencial. Então, a gente não pode voltar ao mesmo erro, a gente precisa observar esses pontos. Tá. Para encerrar, Alexandre, feito o plantio adequado, tudo certinho, conforme você determinou aí, nos explicou, a planta emergiu, beleza, eu viro as costas e vou embora, ou eu tenho que me manter muito atento à questão de cobertura para evitar novos estresses? Com certeza. O ponto mais crítico dentro do estabelecimento das grandes culturas, principalmente soja, é o estabelecimento. Tendo um estabelecimento uniforme com plantas bem distribuídas, eu preciso começar todo o cuidado de manejo, nutrição, proteção contra plantas daninhas, pragas, doenças. Todo esse manejo posterior é fundamental para poder nutrir essa planta e fazê-la produzir. E isso em cada realidade de manejo, em cada realidade de ambiente, em cada região. Isso é importante. Mas se eu não tiver a planta, eu não tenho as demais etapas. Então, eu preciso ter um bom estabelecimento, mas depois estar monitorando essa lavoura de perto até o final para obter altos rendimentos, como a gente observa em muitas regiões. É evidente que é plantio direto na palha, como a gente prega há tanto tempo e todo mundo sabe, mas só faz plantio direto, mas não faz na palha, né? Precisamos sempre acentuar esse plantio direto na palha, né? Fazer a cobertura nas entre-safras, não é isso, Alexandre? E tem o rolo-faca, tem o Catrina, fazer essa cobertura muito adequada para ter solos estruturados, não é isso? E depois ficar atento ao desenvolvimento desse produto fantástico que chama-se semente de soja. Exatamente.
quando a gente fala em ambiente adequado, eu não faço o ambiente adequado da agora até o momento da semeadura da soja. Eu trabalhei nesse ambiente, nesse meu sistema de produção, nas últimas safras todas, melhorando ele ou degradando ele. Essa é a questão. Eu sei que tem realidades de abertura de árvore, inovação de pastagem, transição de cana, que eu tenho poucos dias para manejar essa palha da cana e entrar com soja até o próximo entrada de ciclo de cana. Então, eu sei de todas essas diversidades, áreas de várzea, de arroz com transição de soja que a gente tem no Brasil inteiro. Mas a gente precisa, dentro de cada ambiente, de cada realidade de lavoura, tentar melhorar ao máximo esse solo, essa palha, onde essa semente vai. Porque isso vai te gerar a planta que vai te entregar rentabilidade, dinheiro e sustentabilidade para esse país que depende tanto do agronegócio, né, João? Então, o nosso compromisso ele é muito grande, principalmente nessa situação agora. E para encerrar, a gente já pode informar aos nossos telespectadores, aos produtores rurais que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas, que nós estamos fazendo uma parceria muito produtiva com o Dr. Alexandre Gazola, que seguramente ele vai nos acompanhar dando a sua assessoria, o seu apoio durante toda a safra e todas as vezes que for necessário, o Dr. Alexandre estará conosco aqui para dar um alerta, né, e um auxílio aos produtores. Acho que é dessa forma que a gente tem que terminar a nossa conversa, né, Alexandre? Exatamente, e ficamos à disposição dos produtores para compartilhar as situações de cada região, de cada propriedade. Nessa situação, como que a gente pode fazer diferente? Vamos trazer aqui, vamos discutir junto, porque esse problema pode ser o problema de vários outros agricultores do Brasil inteiro. E é dessa forma que a gente constrói aí uma cadeia produtiva mais rentável e mais sustentável. Na essência, que o doutor Alexandre está se propondo é responder perguntas. Então, você use aí o Fala Produtor e aí a gente vai crescendo com a lavoura e com a safra brasileira. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação, pela honra de nos dar esse apoio aqui. Ficamos muito felizes com isso, ficamos honrados, viu, Alexandre? Também, agradeço aí a oportunidade e ficamos abertos aí para próximas oportunidades de dialogar com o produtor brasileiro. Obrigado, João. Muito bem, vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de passo em passo nós vamos melhorando a nossa comunicação, o nosso plantio mais assertivo, né? Mais eficaz para o bem do nosso país, né? Para que a gente possa seguir em frente. Daqui a pouco, mais informações aqui no nosso Notícias Agrícolas. Fiquem todos conosco, vamos em frente e viva o Brasil!